Então, aqui o clima, né, pessoal, a gente tem poucos países são tão dependentes das variações do tempo e do clima quanto no Brasil. Então, hoje, a gente tem também, por exemplo, regiões em que a gente tem uma menor variação de temperatura, que não é o nosso caso aqui, né, que é da região sul. A gente tem mais na região norte e nordeste, é uma variação menor, é sempre calor. E se a gente for pensar em variação de temperatura, né, antigamente a gente dizia, nós não podemos criar animais na região norte porque é muito quente, né, e tal. Mas, na verdade, o que mais influencia é a troca de temperatura, é a variação, né? Então, por isso que hoje a gente também tem uma tendência, né? E o pessoal, a gente tem aumentado a produção nessas regiões em que antes a gente não imaginava que seria possível, né? A gente tem a maior concentração da produção aqui, né? Na região sul, mas aqui, né? Nessas outras regiões, aqui norte, nordeste, noroeste, a gente tem, então, uma menor variação, né? Desse clima. Não sei quem é que mora nessas regiões, mas vocês podem me dizer, né, que essa variação, ela dificilmente a gente vai ter roupa de inverno, como a gente tem aqui, né, nessas regiões, então, em que a gente tem, então, esse clima, né, megatérmico, úmido e subúmido, por exemplo, úmido e subúmido, então vai variar muito de acordo com a região, tá? Mas é sempre importante a gente associar temperatura, umidade e vento ao mesmo tempo, né? E radiação solar, não só uma coisa. Então, o clima, como nós já havíamos falado, a gente não consegue mudar, ele é de acordo com a região, tá? Os fatores climáticos, que são características locais que influenciam os elementos climáticos, os microclimas, eles são a localização da região ou granja e não podem também ser modificados. Dentro a gente tem a questão do clima, né? Mas a gente tem a questão, então, dos elementos climáticos que vocês já falaram, né? A temperatura, a umidade. E exemplos de fatores climáticos, a gente tem aqui a latitude, o relevo, o tipo de solo e a altitude, tá? Isso tudo vai resultar em efeitos, então, né? No ambiente desses animais. Por exemplo, talvez esses todos aqui, a altitude, né, seria então algo que vai me influenciar. O que a altitude vai me influenciar em relação ao ambiente para os animais, pessoal? O que vocês me diriam? O que vai me influenciar ser uma altitude mais elevada ou mais baixa para a produção? A oxigenação, exatamente, né? Isso a gente sente na pele, né? Quando a gente vai uma região de altitude, por exemplo, se eu vou lá para o Chile, Peru, né, a gente tem uma sensação muito diferente, né, uma adaptação aí, uma consequência em relação a esse ar mais rarefeito. Aí nós temos a questão do relevo, né, que pode influenciar a questão da minha ventilação da granja, o tipo de solo, como que vai influenciar a questão da ambiência dos animais? E vocês me diriam? O tipo de solo, ou o tipo de cobertura do solo, né? Digamos assim, ter grama ou não ter grama, ele ser algum que aspectos mais relacionados. Porque dependendo da região, do tipo de solo, eu não consigo nem ter, nem como ter grama, né? E aí, uma graminha faz bem? Machucadura, se for o caso de uma criação ao ar livre, né? Desgaste dos cascos. Mas assim, eu digo ao redor da minha granja, o solo, entre os galpões, por exemplo. O tipo de solo ele pode, por exemplo, quando tá calor, vocês colocar os pezinhos na grama é bom, né? A questão do conforto térmico, da reflectância, né? Desse calor, do sol, por exemplo, tá? Ele é um isolante térmico, exatamente, e ajuda, né, bastante nesse microclima, tá? Então, árvores, né, ao redor das granjas, não só como um protetor de patógenos, mas tem toda essa questão do clima também envolvido, tá bem?
E entrando nos elementos climáticos, que é o que a gente consegue modificar no nosso microclima, eles são relacionados, então, a uma variação, ele varia de um dia para o outro, tá? E essa variação de um dia para o outro pode causar muitos problemas. Por isso que eu falei para vocês que nas regiões, então, do norte, nordeste, né, do país, hoje a gente está tendo uma maior aumento de granjas, né, de suínos e aves, justamente porque essa variação ela não é tão grande. Então, hoje a gente já está tendo também esses aspectos aí. Tendo instalações adequadas, né, a gente consegue, então, melhorar o ambiente para esses animais e ter uma produção também efetiva, né. A gente tem a temperatura do ar, a umidade relativa, o vento, precipitação pluviométrica, radiação e a altitude também. Então, aqui a gente vai falar mais sobre esses três aqui, mais especificamente, tá? A temperatura, ela é a mais conhecida, né, de vocês, a temperatura do ar, que é um estado atmosférico do ar e nos dá a sensação de frio ou calor, os animais também, né? E ele é um elemento climático mais fácil de ser mensurado. Efeito direto sobre os animais em curto prazo e altera o comportamento da fisiologia desses, tá? Como forma nós já havíamos falado. Então, hoje a gente consegue, né, medir no animal, na superfície do animal, a temperatura, né, através do comportamento, através de medidas no animal e no ambiente. Quando eu vou medir a temperatura do ambiente, usando um termômetro, né, digital, que cuidados que a gente deve ter para fazer essa mensuração? O que vocês me diriam? Ah, é só colocar lá os termômetros no galpão, qualquer altura, qualquer tipo, o que vocês me diriam? Quando a gente entra num galpão, né, a gente vai dizer, isso varia de pessoa para pessoa também, né? Ah, tá frio, tá calor. Bom, a gente, dependendo da altura da pessoa, né, uma pessoa que tem 2 metros de altura, uma pessoa que tem uns 50, talvez até já a gente já tenha diferença em relação à sensação térmica, né? De acordo com o ambiente. Mas um cuidado que a gente tem que ter em relação a essa medida tem que estar na altura dos animais. Exatamente. Tá? Se eu pensar em pintinho, então nem se fala, né? Vai entrar num galpão lá de frango de corte, com um pintinho de um dia, bem pequenininhos, vou dizer, ah, não, tá calor. Quando vê lá embaixo, né, não tá na temperatura, então, adequada para esses animais. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá? De estar na mesma altura, então, dos animais. Então, esse valor, um valor único, exclusivo dos valores da temperatura, pouco nos informa, né, a respeito da sensação térmica do animal no decorrer de um período. Então, além de estar na altura do animal, eu preciso saber como que essa temperatura variou durante o dia. Durante as horas, né? Durante os dias também, naquela semana, que muitas vezes eu vou mudar a minha estratégia alimentar ou nutricional de acordo com a temperatura. E para isso eu preciso ter um acompanhamento, tá? Que pode ser comparado com o ano anterior ou não, porque a gente sabe que de ano para ano a gente está tendo diferenças climáticas e, consequentemente, também diferenças no microclima. Tá? Então, não esqueçam que tem o clima e tem o microclima, que é o que a gente pode melhorar, que é lá na granja, junto lá com os animais. Então, a mesma temperatura em dois locais diferentes, com uma umidade relativa diferente também, como vocês já me falaram, né, a sensação térmica dela vai ser alterada, podendo estar em estresse térmico ou não, tá? Que é o que eu havia comparado para vocês, né? Em Pelotas e Uruguaiana, a mesma temperatura, a sensação térmica vai ser diferente, tanto no verão quanto no inverno, né? Tá? Então, o vento associado à temperatura, por exemplo, no calor, ameniza o estresse, e no frio aumenta a sensação de frio. Então, além da temperatura, a umidade, tem mais a questão da ventilação, tá? E são esses aspectos que eu vou abordar com vocês. A altitude também influencia a temperatura do local, né? Geralmente, quanto mais alto, mais frio é, né? Se eu tô aqui em Pelotas, vou indo lá para Canguçu, Morro Redondo, a gente já tem, então, temperaturas mais baixas, tá? Além da questão do oxigênio que vocês comentaram também.
tá bem? Então, os termômetros devem estar colocados na altura, como vocês já falaram, e é importante a gente ter o conhecimento dessas 24 horas, né? Não só por questão de experimentos em si, né, que a gente tem que avaliar, mas hoje em dia, né? E hoje em dia, né, com essas tecnologias que nós temos, nós não precisamos nem estar na granja, a gente tem sensores térmicos e vários sensores que a gente consegue, né, em casa mesmo, avaliar ali e ver como é que está o ambiente, né, a temperatura, os dados, né, chegando então para o produtor, para o técnico, para ver qual é a melhor forma, então, de se liga ventilador, se não liga ventilador. Então, tudo hoje é automatizado, né? Seria a nossa suinocultura. O gatinho pisou. Eu achei que ele tinha subido no telhado. Eu olhei rápido aqui, Bianca, achei o meu gatinho subiu no telhado. Eu digo, ai, meu Deus. Pois então, a gente tem o que nós chamamos de sinocultura 4.0, né? A pecuária 4.0, a agricultura 4.0, que é justamente usar mais precisão na nossa produção, né? E aspectos de ambiência, pessoal, nos confere essa precisão melhor também na nossa produção, tá? Então, vocês vejam que é um conjunto de fatores, tá bem? A temperatura do ar, então, animais com maior massa corporal, né, eles possuem a capacidade de, em um dia quente, aquecer-se mais lentamente, armazenar o calor excedente e dissipá-lo durante a noite, tá? Quando a temperatura é mais amena, assim, os bovinos se tornam mais resistentes a amplitudes térmicas do que os suínos, por exemplo. Entre os suínos, a gente não tem muita diferença de tamanho. As raças que nós trabalhamos aí, a gente tem pouca diferença de tamanho. Se eu for pensar, por exemplo, em cães, né? Gatos também a gente não tem muita diferença de tamanho, mas cães, né, gente? A gente tem lá um dog alemão e um pincher, um chihuahua. E a gente tem diferença na sensação térmica desses animais, não tem? Geralmente a gente quer colocar roupa em todos eles, né? Obviamente. Mas num frio, por exemplo, o que tem, qual é o animal de raças grandes ou raças miniaturas que conseguem suportar mais o frio, por exemplo? Que na verdade é a extensão corporal, né, como um todo. Quem é que a gente tem? Os maiores, né? Então os pequenininhos geralmente se ficam tremendo ali, né? Justamente por essa questão, então, de ter uma menor massa corporal, então, né? Tendo menor eficiência, então, para manter o calor. Tá bem? Certo? E os bovinos, né, pelo tamanho deles, em comparação aos suínos, a gente tem, então, que são animais com mais resistentes às amplitudes térmicas. Na verdade, em vários aspectos, né, os bovinos são bem resistentes, né, inclusive na parte clínica, né, a gente tem esses animais com bastante resistência. Tá bem? E aí a gente faz um comparativo, né, uma temperatura, por exemplo, do ar, em média, de 24 graus, né? Na granja A, uma mínima de 14 e máxima de 34 graus. E a granja B lá, que tem uma mínima de 20 e uma máxima de 28 graus. Em qual dessas granjas a gente vai ter, então, mais facilidade para lidar com essa diferença de temperatura? O que vocês me diriam? Por quê? Na granja A, a gente tem 20 graus de diferença, né? Que é o que acontece aqui em Pelotas, né, nos últimos dias. Uma hora está 10, outra hora está 30, por exemplo. São 20 graus de diferença. Por isso que nas regiões lá que eu comentei com vocês que antes achava que era muito quente para a criação de aves e suínos, hoje já não se pensa mais assim. Se pensa que por não ter diferença de temperatura, para os animais até acaba sendo melhor, porque eles se adaptam, né? Se aclimatam, conforme vocês falaram lá no início da aula. E a gente usando climatização, ventiladores, nebulizadores, a gente consegue amenizar o calor, assim como a gente, né? Então, aqui, o manejo, né, a questão de temperatura, na granja B, ela vai ser mais tranquila de se fazer, né? São 8 graus de diferença, e aqui nós temos 20 graus, tá bem? Entendido?
Aqui a gente tem, então, os termômetros, né, os data loggers, que a gente consegue fazer o registro, né, dessa temperatura. Não sei se vocês já viram esses instrumentos, né, mas são termômetros data logger que a gente já tem associado, então, para fazer. Termômetros superficiais, né, agora em momentos de pandemia, são utilizados, né, em hospitais também, né, já eram utilizados agora mais ainda, né, que a gente tem os termômetros a laser com infravermelho, tá, para medir também a temperatura. A gente também tem as câmeras termográficas, né, então aqui a medida da temperatura, e conforme vocês veem aqui os pontos, quando é mais claro, a gente tem uma temperatura mais alta, né, e, de modo geral, mais escuro, mais para violeta, a gente tem temperaturas menores. Então, aqui, quando é 39 graus, a gente vê que é nessa região aqui dos tetos, vocês estão vendo aqui, e aqui na região da cabeça, né, que a gente tem uma maior temperatura. Aqui, por exemplo, vou tirar minha câmera para, acho que eu vou aumentar. Aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo que aqui a gente tem uma ferida, tá? Não estão vendo, mas entendo que aqui tem uma ferida, que é onde a gente tem, então, uma produção de calor, uma inflamação. Aí, então, a gente vai ter uma temperatura mais alta. E aqui na cabeça dos animais também. Inclusive, tem algumas granjas que utilizam um sistema de ventilação na nuca dos animais, por exemplo, nessa região aqui, ó, da cabeça. E, inclusive, é uma região que se recomenda, com muito cuidado, né, quem faz esporte, né, demolhar essa região da nuca, não se recomenda? Quando tá muito quente, assim, vou dar uma. Só não botar a cabeça inteira, né, debaixo d'água, porque isso pode dar um problema sério. Mas vai molhando aos pouquinhos, né, aqui na região da nuca, os animais da mesma forma, que são regiões, então, né, principalmente porque tem uma relação direta lá com o hipotálamo, que é o que regula a temperatura corporal dos animais e das pessoas, correto? O tálamo anterior e posterior, não é isso? Olha a fisiologia aí, né? Então, aqui a gente tem regiões em que os animais, a gente tem uma maior produção de calor, principalmente quando tem feridas na região da cabeça, e os tetos, né, que é onde a gente tem a produção de leite, tá? Então, onde a gente tem esse metabolismo mais acelerado, né, desses animais, tá? Mas hoje, conforme a gente havia falado, né, o próprio desenvolvimento desses animais, o próprio acúmulo, a deposição de carne, de músculo, né, a gente vai ter, então, esse aumento na produção de calor, tá? Entendido, pessoal? Então, a gente tem hoje essas tecnologias para serem utilizadas. Claro, né, que quem trabalha com isso, né, com sessões orais, ambiência, utilizam, né, essas câmeras. Inclusive, a professora Francine, ela comenta que num dos trabalhos, né, que eles foram fazer, ela comenta até que a gente tem que deixar na altura dos animais, mas tem que cuidar para eles não destruírem os aparelhos, né, senão a gente tem prejuízo. Ah, os termohigrômetros lá da Dataloger, que não são baratos, essa câmera menos ainda, né? Então, dependendo da altura que a gente deixa, eles também podem acabar destruindo os aparelhos, né? Então, a gente tem que ter também uma proteção, tá? Aqui a gente tem, né, instalações adequadas projetadas para climatização, né, desses animais, todo um estudo do ar, da região, né, do vento, né, tudo isso, então, de alta tecnologias e acompanhamentos. Coleta de dados de hora em hora, diariamente, né, a gente tem, então, aqui, avaliando o comportamento, a densidade desses animais, a atividade deles, né, se eles estão comendo, se eles estão defecando, se eles estão deitados. Aqui os sensores de ruídos também, né? Tudo isso é importante, né? Tem sensores termográficos também aqui dos animais, tá? Identificação desses animais, né? Também importante. E também mais avançadamente, então aqui a gente tem um controlador de clima, né? Tudo ao redor desse animal é controlado. Inclusive, a gente tem como medir as expressões faciais, né, desses animais. Também. E futuramente aí, né, com certeza a gente já vai ter disponível, então, no mercado.
As tecnologias de climatização, né? A gente já tem sensores automáticos, né? Que acionam equipamentos, ventiladores, nebulizadores, né? O piso, quando ele é aquecido, por exemplo, tudo isso a gente já tem disponível, então, nas granjas, tá? E é bem importante. E geralmente, né, pessoal, quanto maior a densidade animal, mais cuidados a gente tem que ter com a climatização, independente da espécie, tá? Se eu quero concentrar um maior número de animais, a gente precisa pensar ainda mais em climatização, tá? E aí nós temos a umidade relativa do ar, né, que vocês comentaram, que é uma forma de medir a secura, né, desse ar, que é a quantidade de vapor que o ar tem, né, dividido pela quantidade máxima de vapor que o ar suporta, vezes 100. Então, quanto mais perto de 100, mais úmido ele é. E aí nós já vimos comentado, né, para mim usar um sistema de aspersão, por exemplo, eu tenho que ter uma umidade menor, porque justamente a quantidade de vapor que tem o ar, né, é menor, para a gente ter uma melhor eficiência. E isso reflete, claro, na temperatura a sensação térmica, né? Então, quanto maior for a umidade relativa do ar, menor é a quantidade de água que poderá se transformar em vapor e se dissociar na atmosfera. Essa umidade influencia os animais, afetando o bem-estar e a produtividade, né? E os efeitos da umidade, eles dependem da temperatura ambiente, conforme a gente havia falado, tá? A questão de vento também, né? A ventilação também auxilia, mas principalmente, então, temperatura e umidade. As aves e os suínos utilizam a umidade relativa para sobreviver em ambientes com temperatura acima da faixa de conforto, né? Pois eles utilizam o aumento da frequência respiratória, né, a ofegação, para eliminar o vapor de água para o ambiente. E com isso liberam o calor corporal excedente através da evaporação da água das vias respiratórias. Detalhe aqui, pessoal. Aves e suínos conseguem suar? Eles apresentam suor? Não, né? Então, em comparação aos equinos, que são os que têm uma alta sudorese, né? Aqui a gente tem, então, animais, aves e suínos que não têm essa capacidade de suar. E o que a gente faz para resolver esse problema? Bom, eles vão abrir a boca, né, para tentar fazer essa troca via aérea, mas o que mais que a gente pode fazer para melhorar? O que eles fazem? O que a gente pode fazer por eles? Pessoal, a nossa aula hoje vai além, então fiquem à vontade se precisarem sair. Depois assistam, então, o restante da aula, tá bem? Só para avisar vocês, então. E aí, o que a gente faz? Se ele não sua, o que a gente vai fazer com ele, com eles? Para melhorar o nosso ambiente? Através, né, da evaporação, no caso. Vão pensando aí, o que vocês acham? Aqui, então, a umidade relativa do ar, em regiões com alta temperatura e alta umidade, né, os animais têm maior dificuldade para manutenção da temperatura, conforme a gente havia falado. E aí a gente vai ter uma queda maior, né, nos índices produtivos, de leite, carne, né? Então a gente precisa fazer essas modificações ambientais. Para a maioria das espécies, a umidade fica em torno de 40 a 70, né? 40 seria o mínimo, tá? Mas para ter, assim, dependendo da temperatura, é claro, é 60 a 70. Mas dependendo, então, a gente vai ter essa variação maior pela questão da temperatura. Reduzir a temperatura da água, muito bem, da água de beber, né, João? É isso? Perfeito. Então, a água de beber, a gente pode fazer isso, inclusive para qualquer espécie, né? Então, incluindo a humana, né? A gente tomando uma aguinha gelada no verão ajuda bastante, né? Para puxar esse calor corporal. Perfeito. E o que mais? Convecção do ar pode ser, né? Uma melhor ventilação do ambiente, ok. Mas assim, através da água, pessoal, a gente tem consideravelmente um aumento da perda de calor para o ambiente. A lama, exatamente, né? Então, aquela foto, né,
do porco na lama não é porque ele é sujo, né? Como o professor Eduardo comenta, porco é quem cria, né? O porco na lama é uma foto fisiológica, né? Ele precisa ter contato não só com a água, com a lama mesmo para proteção da pele, né? Porque eles não têm capacidade de suar. As glândulas deles são atrofiadas, digamos assim, né? Pela aquela camada de toucinho, né? Esses animais precisam, então, em algumas granjas, por exemplo, se colocam lâminas d'água. Mas se não for possível, então a lama a gente consegue usar, então, como se fossem chuveirinhos ali, né? Que são os aspersores, tá? E aí ajuda bastante. Mas sempre lembrando a questão da umidade, né? Quanto menor a umidade, melhor a eficiência desse sistema, então, de que é aquela sensação, né, pessoal, no calor, quando a gente entra dentro da água e sai, né, aquele frescor, ou no banho mesmo, né, a gente sai do banho muitas vezes, mesmo no verão, dependendo da temperatura, dá um friozinho, né, porque a água, ela tem essa capacidade, então, né, de dissipar melhor o calor, tá? Que é o que nós usamos, então, para os animais. Aqui as categorias, né, varia de 60 a 70, que seria uma umidade ótima, tá, pessoal? Pensando no sistema respiratório desses animais, né, na pele. E aqui 40 a 70 seria essa variação dependendo da temperatura, tá? Lembrando que uma temperatura mais alta, a gente vai tolerar, os animais toleram, então, numa umidade mais baixa, tá? Essa é inversamente, então, proporcional. A umidade relativa baixa favorece a dissipação do calor, né, através do processo evaporativo, conforme a gente havia falado. Tá bem? Ficou repetido esse slide. E aqui a gente tem o termoigrômetro digital, tá? Que ele mede, então, a umidade do ambiente, tá? Aqui 59, a gente tem a mínima e a máxima da temperatura, tá? Lembrando que esse é importante a gente avaliar as duas coisas junto. E aí, para finalizar essa parte, a gente tem, então, o vento, né? A ventilação, que ela pode ser natural ou artificial, né? O vento é um dos agentes responsáveis pela dissipação do calor para o ambiente, né? Conhecida como convecção. E essa ventilação do ambiente, mesmo não reduzindo a temperatura, ela promove o aumento do processo convectivo. Então, a Francesca falou ali, como é que a gente faz para melhorar? A gente tem o vento, então é importante. Se eu juntar as duas coisas, né, pessoal, na verdade, a gente vai ver que os animais, eles apresentam todas essas formas de dissipação do calor ao mesmo tempo. Algumas mais eficientes, outras não, dependendo da temperatura e da umidade, tá? João, vi um documento que também podemos aumentar a vitamina C na dieta. Também. O estresse calórico, ele pode ser reduzido com o aumento da vitamina C. Exatamente, né? Isso pode acontecer também, tá? Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer na nutrição que ajudam ainda mais, João. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, aqui o auge da sensação térmica para melhorar é justamente, então, ter a água junto com a ventilação. Aí a gente tem, então, o máximo, né, da dissipação de calor para esses animais, tá bem? Então, a gente sempre tem que considerar esses três aspectos, então, né? A ventilação do ambiente, mesmo não reduzindo a temperatura, promove, então, esse aspecto de melhorar a sensação térmica. E, dentro de certos limites, controlar a temperatura e a umidade. Então, vocês vejam que os três estão relacionados, tá? Então, a ventilação é sempre necessária, né? O objetivo de realizar o controle, então, é para que a temperatura no interior não aumente, amenizando os efeitos estressantes, e no inverno tem o objetivo de controle sanitário também, né? Eliminação de excesso de umidade e odores. Mesmo nas fases iniciais, pessoal, se eu considerar o pintinho lá, o leitão, eu preciso ter troca, oxigenar, né, esse ambiente, principalmente quando a gente tem aquecedores no meu ambiente, né? E isso é importante porque, assim, ó, eu não sei se vocês já ouviram falar também de pessoas que são encontradas no apartamento mortas, né? Pela questão do gás, ou principalmente, né? A questão da temperatura do gás, principalmente, né? Quando usa aquecedores, né? Isso é uma coisa bem. E quando a gente não percebe, quando a gente vê, a gente já caiu no chão, né? E os animais da mesma forma, eles ficam
por exemplo, pintinhos ficam sonolentos, né, se eu uso aquecimento e não tenho esse controle, essa troca do ar, né, dos gases ali presentes. E é claro que gás, né, a gente tem ali no ambiente. Que tipo de gases a gente vai ter sendo ali no ambiente desses animais, pessoal? Que gases tóxicos que a gente pode ter ali nas minhas instalações? CO2, metano, né, principalmente, exatamente. Nós também liberamos isso tudo, né? Nós liberamos isso tudo aí, metano, CO2, né? Então, isso tudo a gente precisa fazer essa troca, tá? Independente da idade desses animais e da espécie também. A gente precisa manter calor, mas com cuidado. Tá bem, pessoal? Entendido até aí, então? Tudo certo?